Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Acontece neste final de agosto, em Santa Maria, a 52ª Feira do Livro da cidade, a segunda feira de livros ao ar livre mais antiga da América Latina. E a Sedufisme, nesta edição especialmente, está trazendo a Santa Maria o autor de obras que nos ajudam a compreender o Brasil de hoje, né, de antigamente, as suas raízes, a sua essência. Entre os seus mais de 30 livros publicados, a gente tem alguns best-sellers, né, entre eles A Elite do Atraso, Como o Racismo Criou o Brasil, A Ralé Brasileira, Brasil dos Humilhados e o mais recente, O Pobre de Direita, publicado ano passado, 2024. Esse é Gessé Souza, que é sociólogo, escritor e pesquisador, doutor em Sociologia pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, fez pós-doutorado também em Filosofia e Psicanálise na New School for Social Research, em Nova York. E nós convidamos o Gessé, né, para conversar conosco aqui no Ponto de Pauta hoje, antes da atividade que ele vai realizar com a Sedufisme, em parceria com a Sedufisme, na Feira do Livro, um bate-papo com os professores aqui do nosso sindicato. Eu sou Natália Drey Costa e este é o Ponto de Pauta de hoje. Gessé, seja bem-vindo a Santa Maria, nossa Feira do Livro, e ao nosso sindicato. Nós agradecemos, né, o aceite na participação e a sua disposição para estar aqui conosco. Obrigado, Natália. Eu que estou muito contente de estar aqui. Eu estou, enfim, conhecendo a cidade e tudo, e, enfim, a universidade que me impressionou muito, né? Quer dizer, tanto o campus, o número de alunos, etc, etc. Estou muito contente de estar conhecendo Santa Maria e o campus da UFSM. De tudo, né? Gessé, então, para a gente começar, possivelmente uma pergunta que também será feita para o senhor agora no bate-papo, né, na conversa. O Gessé vai participar, né, desse bate-papo com a comunidade ali no Teatro 13 de Maio. Mas o que a gente gostaria de começar a nossa conversa, que se centra mais nas questões relacionadas à universidade, conhecimento, produção de conhecimento, mas a gente gostaria de saber, então, quem é esse pobre de direita, né, que o senhor trabalhou nessa categoria mais assim nas suas obras mais recentes, né? Quem é esse pobre de direita e quem é essa elite no Brasil atual, né? Tem algum contexto, alguma coisa que a gente pode adicionar ou retirar nesse momento em que a gente vive pós-Bolsonaro, né, durante o governo Lula e a véspera de uma eleição também, inclusive, né? Quem é esse pobre de direita no Brasil? Claro. No fundo, o pobre de direita ele é, antes de tudo, pobre, ou seja, ele é humilhado. Quem é pobre é humilhado, né? A humilhação não é uma coisa que precisa estar na cabeça da pessoa, ela sente isso. O olhar de cima para baixo, né? Etc, etc, como as instituições a tratam e tal, essa humilhação fica presente. E depois de 2016, ou seja, até 2016, essa turma inteira votava em uníssono, em Lula, né? Como as forças conservadoras jamais iriam tirar o PT pelo voto, inventou-se o golpe, né, tradicional apoiado pelos Estados Unidos, montado nos Estados Unidos, né, com Moro, etc. A Lava Jato foi isso. Né? A Lava Jato se serviu para... Quer dizer, no fundo foi uma coisa muito pouco inteligente e tal, quer dizer, não tinha muita gente habilidosa. Moro mesmo é uma pessoa medíocre, obviamente medíocre, etc. Né? E aí, não só chamuscou o PT, né? Quer dizer, quase destruiu, né? Botou Lula na prisão, etc, 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 mas também todo o sistema político brasileiro. Né? Então ficou sob suspeita, né? Que é exatamente o que a elite precisa. É isso que ela quer, no fundo, né? Toda a teoria dominante entre nós diz que o problema está no Estado, na corrupção do Estado, etc. Que é uma mentira absurda e tal. Rouba-se também no Estado, mas é aquele roubo lá das malas para o Michel Temer, o empresário jogando uma mala, faz isso aí, etc. Né? Como se fosse naturalmente corrupto. Como se fosse naturalmente corrupto.
Para que isso? De uma tacada só, você fragiliza o Estado. Por que você fragiliza o Estado? Porque é a única instituição que tem força bastante para peitar o mercado, né? Para regular o mercado, para limitar o mercado. Se você fragiliza, o mercado pode tudo, né? Você criminaliza a política, ou seja, porque essa elite, aí misturando um pouco as duas respostas, essa elite nossa não produz um parafuso. Né? O que é que ela faz? Ela organiza o assalto em nome dos interesses americanos. Né? No maior banco de investimento nacional, dos 20 maiores especuladores, né, investidores, 19 são americanos. Né? Entende? Então, esse pessoal, o que esse pessoal faz é isso. É o pessoal mandado pelo capitalismo americano, de alguma maneira, que é o cara que vai mandar no Banco Central, vai comprar as redes de televisão, jornal, etc., que vão mentir constantemente, vai comprar o Congresso, etc., etc. Essa é a função da nossa lei. Ela precisa do Estado. Quando ela precisa do Estado, ela precisa criminalizar o voto. O voto popular. Não existe democracia no nosso país. Simplesmente porque você pôs essa coisa do povo corrupto, eleitor de corrupto, toda. E quem diz quem é corrupto ou não é a imprensa, propriedade privada dessa elite. Né? Quer dizer, a definição de corrupção é dela. Né? Quer dizer, a gente está vendo agora e vê o que é a Faria Lima, o que é a elite brasileira. Né? Entende? O PCC foi-se, né? Eu achei incrível isso, foi se envolver com esse tipo de bandido. É isso que é, entendeu? Né? Entendeu? É uma elite canalha. A nossa elite é canalha, né? Ela inteira é canalha, né? A elite rural, idem, né? Ela é assassina de poceiro e ladrão de terra. É isso que acontece há 500 anos. Isso não é uma coisa de 500 anos atrás, acontece em todos os lugares. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, pertinho, vai ter coisas assim. Né? E aí não foi explicado, então, para esse pobre, porque ele empobreceu. Ele tinha tido 70% de aumento real do salário mínimo. Lembra disso? Sim, né? sim. Um dos propósitos do golpe, além de destruir o PT, era o quê? Era fazer retornar esse dinheiro para os especuladores, que foi exatamente o que aconteceu. Em 2015, esse processo já estava quase que já montado, porque Dilma não tinha condições de governar. E aí, esse cara ficou mais pobre. E ele está com raiva. Né? E ninguém explicou para ele quem deixou ele mais pobre. Está com raiva da própria pobreza, claro, e não tem quem culpar. Ele é meritocrata, então ele acha que ele é o culpado, etc. Então ele tem duas opções. Ou ele enfia essa faca envenenada nele mesmo e diz assim, eu sou fracassado, isso vai terminar no álcool, né? Isso vai terminar desemprego, depressão, etc. Todas as doenças que hoje são endêmicas, né? entre nós. Então, a extrema-direita, junto com boa parte da pregação evangélica, não são todas as denominações evangélicas, mas a maioria delas, né, age em uníssono com a extrema-direita. De que maneira? Esse cara, né, e eu peguei 2 grandes grupos para estudar isso, né? O branco pobre do Sul e de São Paulo, que foi quem votou mais em Bolsonaro. Esse pessoal votou 70% em Bolsonaro. Né? Tá, sim. E é um país dividido racialmente. Eu, inclusive, nunca ouvi, né? Eu tenho 65 anos, nunca ouvi ninguém sequer chamar atenção para isso. Você tem 2 países aqui. O país de São Paulo para cima é 72% de brancos. São Paulo para baixo é 70% de preto e mestiço. Entende? Uhum. Como isso não, entende? Né? E no fundo o racismo recalcado, sem usar a palavra raça, está por trás de todos esses movimentos. Né? Aí o que é que a extrema-direita e a pregação evangélica em uníssono fazem? Elas produzem o bode expiatório, quer dizer, como elas não vão dar emprego e chance e tal para essas pessoas, têm que ter que dar alguma coisa. Vão dar o quê? Né? Vão retirar delas esse peso. Você é lixo, você não conseguiu, você é um fracasso, você não... Não é isso aí, diz o quê? Não, a culpa é do nordestino, do Bolsa Família.
O cara fica fazendo filho e tal, e o seu dinheiro está indo para lá. Né? Entende? Como? Onde está o racismo aí? Você diz que é preconceito regional, mas é um absurdo. Ninguém odeia ninguém porque nasceu em outra latitude. Né? Isso não cabe na cabeça de ninguém. Né? No fundo, ela está no lugar do racismo porque o Nordeste é a região mais preta desse país. É 80% negro e mestiço, como eu, por exemplo. Se fosse xenofobia, não teria rechaço aos americanos, estadunidenses, por exemplo. Por exemplo. Com relação à sua direita. Não tem nada a ver com xenofobia. Não tem nada a ver. O contrário. Se for branco, né, você recebe, você não sei o quê e tal, não importa o que tenha feito. É racismo, basicamente. Né? E esse cara, então, é isso porque é uma coisa que a gente pode aprofundar depois, que eu acho que é um tema interessante, que é quando o racismo deixa de ser explícito, ele passa a ser cordial. Ele faz isso com Getúlio Vargas. É Vargas que diz, aproveitando das ideias de Gilberto Freire, né, que a nossa identidade nacional foi construída, o seu principal pilar é a cultura africana. Né? Samba, carnaval. O samba, o carnaval, o futebol como praticado pelos negros e não pela elite, etc, etc. Aí é que isso vira as duas grandes paixões nacionais, a música, etc. Isso é uma pequena revolução simbólica, como nunca houve, nem antes nem depois de Getúlio Vargas. Né? Mas foi o bastante. Ele não transformou o país numa democracia racial, mas ele interditou a expressão do racismo na esfera pública, até Bolsonaro destampar esse bueiro. Né? Sim. Entendeu? E aí, o que é que aconteceu? Não existia racismo? Não, o contrário. Né? O racismo continuava no peito das pessoas, né? Só que precisavam agora de uma expressão que não usasse a palavra raça. Né? 3 casos aqui, vamos ver. Povo corrupto, né? Sérgio Buarque, Raimundo Fal, todos os grandes pensadores disseram essa bobagem. Né? E isso está na cabeça de 213 milhões de pessoas agora. Né? Quer dizer, quando se cria essa ideia, o Brasil deu errado porque pegou essa cultura da corrupção portuguesa, da Idade Média, e trouxe. É isso que é ensinado em todas as universidades, em todas as escolas. O que é um lixo isso, né? No fundo, o que está sendo dito aí é que o fato de que, quer dizer, o que a gente já tinha dito antes, quer dizer, o povo é percebido como culpado, você culpa a vítima. Né? O povo é corrupto, então como é que você vai... Entende? Que é exatamente a mesma forma como os Estados Unidos legitimaram o seu imperialismo depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Você chama o Sul global sistematicamente corrupto, isso está em todas as grandes teorias, está em todos os cinemas, está em tudo né? E aí você cria o quê? Você diz, olha, eles são corruptos, você destrói a moralidade da pessoa. Né? Ou seja, o centro da personalidade. Né? A coisa mais importante do espírito humano, como dizia já o Immanuel Kant. Né? Então, você destrói a pessoa quando você faz a acusação de corrupção. Né? E isso foi importado para dentro do nosso país. Né? Aí você tem uma elite que vai ser a de São Paulo, porque é ela que vai dominar todas as outras, que vai se ver como americana. Por quê? Por causa do negócio do bandeirante, né? Uma coisa ridícula, esdrúxula, mas o pessoal acredita nisso em São Paulo. É ensinado nas escolas até hoje, entende? O bandeirante é uma espécie de pioneiro protestante ascético, entende? É como se São Paulo fosse Massachusetts tropical, entende? E que fosse modernizar o país, ou seja, americanizar o país, etc, etc. Então, é uma elite que se vê como americana, a classe média, que é inteiramente de brancos, né? 99% da classe média real é branca. Né? E ela vem da Europa. Né? É o pessoal que sai à rua fingindo que se importa com a corrupção. Né? Esse pessoal nunca se viu como parte desse povo corrupto, preto e mestiço. Ele é europeu até hoje. Né? Entende? Então ele pode, entende? Ele é retirado, aí então ele se vê como uma instância moral. Aí você moraliza o racista. Né? O cara está com raiva
porque agora o filho dele vai ter que estudar com um negro na USP, quando ele acha que o preto deve ser só para lavar banheiro e cortar a grama, né? Então ele está com raiva disso e não de nenhuma outra coisa, mas pega mal, entende? Aí você diz o quê? Não, isso é corrupção, parará. Ou seja, o cara que é racista, ou seja, né, o canalha que é racista, porque quem é racista é um canalha, né? É um covarde, né? Ele se vê como? Ele é moralizado no seu racismo, né? Não, eu sou defensor da moralidade pública, né? Então, a classe média branca é quem sai fingindo que é povo em todo o golpe de Estado desse país desde 1954. Né? Não? E esse pobre de direita, muitas vezes, é branco. Né? Porque quem é classe média no nosso país é menos de 20%, em todo lugar. Até na cidade de São Paulo, que é a mais rica. Né? Então, se você tem 70% de brancos no Sul, por exemplo, e em São Paulo, isso significa o quê? 50% desses brancos são pobres. Não? Eu peço o pessoal ganha de 0 a 5 salários mínimos. Não? Quem ganha isso é pobre. Não tem acesso à cultura, não tem acesso à saúde de qualidade, não tem acesso a quê? Não morre de fome, mas, né, é pobre, não tem acesso às benesses do mundo moderno, e isso é humilhante. Né? Ninguém explicou para esse cara por conta disso, ele nunca houve nada disso. Isso é culpa da esquerda também. Né? A esquerda nunca explicou, fora Vargas, entende? Houve uma descontinuidade entre o getulismo e o lulismo. Né? O lulismo acredita o quê? Se a gente melhorar economicamente um pouquinho a vida das pessoas, as pessoas vão espontaneamente, né, saber quem é a causa da sua ascensão. Isso é de uma ingenuidade. Ou serem ingratas, né? E no caso teve muito pobre que votou em Bolsonaro ao invés de votar em Lula. Exatamente. Mas o erro é você achar, entende? Quer dizer, normalmente quem é dos partidos, a gente de classe média. E quem é de classe média no nosso país não sabe nada sobre o povo. Zero. Sequer se encontra, tem encontros fortuitos na rua para receber comida, mas não sabe como esse cara monta, tá, entende? Então você acha que, puxa vida, mas esse cara está me ajudando aqui, é o que um cara de classe média pensaria, então eu vou votar nele e tal. Para o pobre não é assim, ninguém explicou nada para ele isso, entende? Ele não teve estudo bom, né? Ele teve uma escola precária, não teve estímulo para leitura, para coisa nenhuma, e recebe o lixo que a empresa manda para ele todo dia. Esse cara vai saber alguma coisa de que maneira? Ninguém contou. Entende? Né? Então é uma postura economicista da esquerda também, achar que se você melhorar a vida... Né? E eu fiz uma pesquisa em 2010 com o pessoal que estava ascendendo na época do Lula 2. Né? 80%... Chamavam de classe C, assim. Classe C, exatamente. Esse pessoal da classe C é quem apoia Bolsonaro hoje. Né? Sim. Não é isso? Quer dizer, de 0 a 2, você tem 80% de pobres nesse país. Né? Quem ganha de 0 a 2 e é 40%, vota em Lula, né? Majoritariamente. Quem ganha de 2 e 5, vota em Bolsonaro, majoritariamente. Né? Isso é muito interessante. Né? Por que esse cara vota em Bolsonaro? Né? Então, o Bolsonaro não está dando nada a ele. Aí o pessoal diz, não, é uma pauta de costumes, valores familiares e tal, entendeu? Se você for dissecar isso, o que são valores familiares? Esse cara está dizendo o quê? Né? Em casa, quem oprime mulher e filhos sou eu. Né? Entende? E aqui você não é. Então ele é explorado lá fora, né? E reproduz essa condição de exploração, se vinga, no fundo, dentro do horizonte familiar. Isso que é valor moral para esse cara. Né? E aí você constrói o que para esse cara? Você constrói bodes expiatórios onde ele pode jogar essa autocondenação que antes seria mortal para ele. Entende? Você ficou mais pobre, né? Entende? Você é um lixo, você não vale nada e tal. Diz, não é por conta disso, é o nordestino. É o culpado. Ou então o negro, que é o bandido, né? Entende? Quer dizer, o que a polícia faz entre nós é massacrar preto. Ela não está aí para resolver crime. A taxa de resolução não chega a 5%. Né? Uma instituição é aquilo que ela faz, não que ela diz que é. Né? E o que ela faz muito bem é massacrar preto.
né? E tal. E aí você diz, não, mas é porque eu estou defendendo a segurança pública. Percebe isso? Todas as formas de racismo vão sendo moralizadas, né? O racismo vai ser a força principal, mas recalcada, né? E um debate pobre, como o do racismo entre nós, pegando essa coisa americana e tal, para parar, não vê isso. Imagina que racismo é raça. Se você acha que racismo é raça, então você não vai ver nada no mundo, entende? Você já foi feito de imbecil. Mas aí, Natália, é super importante a gente compreender o quê? Que a principal necessidade de todos os seres humanos, a mais importante, a fundante, né, é o reconhecimento social. Por quê? Porque se você não for respeitado pelos outros, você não consegue construir autoestima, nem autoconfiança. Né? Então, você nem levanta da cama no estado desse. Né? Quando você tem países, né, como a Alemanha de 1980, que eu conheci, não é mais a mesma coisa hoje, né? A Escandinávia, etc., né? Você reconhece universalmente a sociedade enquanto tal. E as pessoas se orgulham de ter uma sociedade igualitária, que não abandona ninguém. Né? Quando você não universaliza a desigualdade, né? Aliás, quando você não universaliza o reconhecimento, né? Você vai ter que consegui-lo às custas das outras pessoas, não juntamente com elas, mas às custas de alguém, que é o sistema de castas hindu. Você põe lá uma casta para ser odiada por todas as outras, aí você entende? Aí você dá esse reconhecimento não só para as classes mais altas, mas para as classes intermediárias também, né? Entende? Elas estão levando aqui, né? Enfim, opressões mil dos brahmanes e tal, mas nos intocáveis ela pode fazer o que ela quiser e tal. É exatamente o que acontece entre nós, aqui e nos Estados Unidos, né? Você tem o quê? Você tem esse pessoal agora, esses 40% de pobres remediados, né? O branco aqui, que vai jogar coisa racial, e tal, o nordestino e tal, e você tem um negro evangélico, né? que eu entrevistei na periferia de São Paulo e de Rio e tal, né? E é muito interessante isso, porque o branco pobre, né? Ele é pobre, ele está com raiva, e por isso que ele se identifica com Bolsonaro. Bolsonaro é o imigrante italiano pobre, né? Ele roubou muito e ficou rico depois, mas ele nasceu numa família pobre. E nós somos a nossa origem, em grande medida, né? Então, por que Bolsonaro põe essa raiva, esse negócio todo? É a raiva que espelha, né? Entende? Psicanaliticamente, como explica o Freud e tal, é uma relação de identificação libidinosa. O cara acha que ele está na presidência da República, entende? Ele pensa assim, finalmente tem um cafajeste igual a mim lá, entende? Então eu estou no poder. E o cara se acha que está dentro de uma revolução, entende? Esse cara que não era nada, eventualmente nem a mulher ouvia as opiniões dele, entende? Aí a extrema-direita dá a ele tudo. Você está participando de um movimento, de uma grande revolução e tal. Imagine isso, para quem não tem nada, né? O ressentimento fez ele dizer que era antissistema. Exatamente. Candidato antissistema. Quer dizer, a extrema-direita roubou esse lugar da esquerda, em grande medida por falha da própria esquerda. Ela não construiu nenhum imaginário alternativo a esse. Entende? Né? E sequer percebe que isso é importante, percebe? Não? Quer dizer, não se percebe que a questão principal, a questão política principal para um partido de esquerda é o esclarecimento de um povo que foi reduzido à imbecilidade. O nosso povo nasceu inteligente, como todos os outros povos, mas você pode ser feito de imbecil. Basta que a imprensa minta o tempo todo e crie uma realidade virtual, como efetivamente existe há 100 anos. A nossa imprensa, eu duvido que alguém mostre, alguma rádio, jornal, televisão, o que for, que tenha dito uma verdade importante para o povo. Jamais. Especialmente a verdade principal, que é quem é o seu inimigo, quem rouba o seu futuro. Isso jamais saiu na imprensa. Esse cara não tem condições de descobrir isso só, ele tem pouca escola e tudo, né? Mas tem uma questão muito importante, que é a coisa do negro, o negro evangélico, que é uma coisa que as pessoas, como é que um negro, né, ou um gay, etc., coisa assim, vai ser bolsonarista, tá? E a resposta é
Ou seja, o negro, a situação do negro pobre é muito pior do que a do branco pobre, porque o branco pobre é gente. A polícia não vai chegar dando tiro à toa na cabeça de branco. Isso não acontece, né, em lugar nenhum, né? Mas ela vai fazer isso com o preto, né? Ou seja, o preto está sob a ameaça de desumanização 24 horas, né? Ele não tem direitos, a casa dele pode ser invadida, ele é visto de cima para baixo, ou seja, é humilhação 24 horas, porque a gente sonha com o que a gente vive, né? Então a gente vai sonhar a nossa própria humilhação nesse caso, né? Então, para esse cara que é humilhado 24 horas, e conhecendo que a necessidade humana mais importante é você ser reconhecido, ser respeitado pelos outros, se você jogar qualquer boia de salvação para esse cara vai agarrar. Eu e você faríamos a mesma coisa na mesma situação. Então, você joga esse cara e diz o seguinte: olha, você não é bandido, você é um homem de bem. Imagina isso para um negro, onde foi construído como criminoso e bandido, entende? Né? Bandido é o outro lá, é o seu irmão que trafica, anda com outras coisas. Aí você livra esse cara, entendeu? Né? Aí você ainda diz que né? Quer dizer, porque é sempre o negro, que é, no fundo, a lata de lixo, são os intocáveis entre nós, você bota toda a culpa lá e tal, para você se sentir, inclusive os próprios pretos, né, para se sentir, para embranquecer. Né? O preto, ele embranquece entre nós, não mudando a cor da pele, né, mas assumindo como se fossem seus os valores da classe que o oprime. Né? E aí, claro, é sempre o negro, né? O homossexual, ou né? O homossexual, as outras formas de sexualidade, etc. E a mulher, né? Ou seja, é muito importante o machismo também, não é só o racismo. Né? O machismo é fundamental para a extrema-direita e para a pregação evangélica. Né? Você vê o bispo Edir Macedo dizer que a mulher não pode ter o mesmo nível de educação do homem. Se o homem fez universidade, ela deve ficar no 2º grau. Né? Entendeu? Você está dando o quê para esse cara, para esse público masculino e tal. Né? Entende? Ele é um cara que quer nada, é humilhado na rua e tal. Mas em casa eu posso ter a minha desforra agora. Entende? Isso que é valores familiares, né? E nenhuma outra coisa. Exato. E a gente poderia explicar, de certa forma, esse ressentimento que se criou entre as classes, entre os mais pobres, né? Entre o público, né? A parcela do Brasil que votou no Bolsonaro. Esse ressentimento, ele é, de certa forma, responsável pelo rechaço às universidades públicas que nós vivemos, principalmente durante o período do governo Bolsonaro, né? Mas nós ainda temos resquícios desse rechaço, né? O antro da esquerda, o antro da imoralidade, né? O antro das feministas. A gente pode explicar esse rechaço, esse alvo à universidade, ao conhecimento científico, à informação, como uma espécie de fruto do ressentimento também. Eu me sinto humilhado por aquele local, aquele ambiente. Sem dúvida alguma, exatamente isso. Imagina você, né? Por exemplo, uma das pessoas que eu entrevistei, embora não tenha posto no livro, um motorista de caminhão de Santa Catarina, sobrenome alemão, trabalhava 16 horas por dia, mal via a família, etc, etc, ganhava R$4.000 ao mês. Tá? O chefe dele ganhava 50. Tá? Branco como ele, com um sobrenome alemão. Entende? Para esse cara que ele não aprendeu nada e ninguém deu nada, esse cara foi injustiçado. Ninguém deu boas escolas para ele e tal. Né? O mapa, e todo ser humano precisa de um mapa social, senão ele não sai à rua. Entende? E o mapa racial é o mais simples. Né? Então é o dele. Né? Ele não sabe quem é o seu inimigo, né? Não é isso que é a Faria Lima, que é essa coisa aí que vai dominar a imprensa, Congresso comprado, né? Banco Central, etc, etc. Né? É isso aí que é o núcleo do poder, da roubalheira. Ninguém contou para ele, ninguém vai contar. Né?
Os caras estão comprando, o contrário, os caras estão comprando o UOL e não sei o que e tal. Isso tudo está na mão de banco. Né? Como ele não sabe, ele ataca os símbolos. Porque ele percebe em alguma maneira, né? Entende? Subconsciente que seja, né? Que é o acesso ao conhecimento que dá a vantagem dos brancos que têm, enfim, vida boa, que são da classe média, os brancos privilegiados entre nós, em grande medida, como todo mundo, o são por conta do conhecimento, capital cultural, né? O capital econômico entre nós é extremamente reduzido. 200 mil pessoas, juntamente com a sua família, tem toda a propriedade relevante. Né? Não é uma birosca na esquina, como a classe média acha que é. Né? Eu sou empresário e tal. Não é isso. É quem tem a propriedade e manda no país por conta disso, porque pode comprar todo mundo. Né? Abaixo desse pessoal, a briga é por capital cultural. É conhecimento. Né? O capitalismo vive de dinheiro e conhecimento. Nada se exerce sem conhecimento. Né? Esses caras, de alguma maneira, sem elaborar, percebem isso. Né? Mas aí, como eles não percebem de que maneira eles foram injustiçados por um arranjo político de classe, etc., que é complexo, né? E que ele não vai ter acesso, que ninguém vai explicar para ele, aí ele ataca o quê? Os símbolos. Né? Ele vai atacar a arte, porque não é só a universidade, é tudo que tem a ver com capital cultural, né? Entende? Elevado, digamos assim, que é típico das classes cultas, etc., etc. Né? Então é teatro, arte, cinema, universidade, ciência enquanto tal, etc., etc. Sim, a ciência vista como inimiga. Exato. Mas nesse quesito que o senhor falou sobre a disputa do capital cultural, né, e a própria questão da ideia de ser empresário de si mesmo, né, das pessoas não terem... O governo recentemente fez uma propaganda chá de revelação de classe, né, para você saber que você não é bilionário, né, ou milionário. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem atualmente uma parcela bem considerável da juventude que comprou o discurso de desprezo ao ensino superior. Né, aquela questão de não faça universidade é uma perda de tempo, né, com essa ideia. Da sua parte, assim, das suas pesquisas, dessa questão de reconhecimento de classe, de ressentimento, de desprezo por determinados símbolos, você acredita que esse discurso de não faça a universidade é uma resposta ao fato da universidade estar muitos séculos atrasada em relação ao povo, estar distante, não atrasada, em relação ao povo, ou ela é uma causa do distanciamento do povo da universidade, né? As pessoas estão vendo a universidade como inimiga, ou elas começaram a entender que elas não precisam de formação universitária para enriquecer, porque a universidade nunca esteve aqui, na verdade? Eu acho que tem vários desses aspectos aí. Né? É verdade que a universidade teve, enfim, de alguma maneira, de costas para o povo. Né? E tal, né? Até porque é o lugar da classe média, por excelência. É o bunker da classe média. Né? Então, e você não tem... Você teve menos, assim, especialmente pegando a coisa das ciências humanas e sociais e tal, né? Você não tem tanta coisa, algumas universidades têm, eu não quero ser injusto e tudo, mas isso não é uma coisa que esteja em todos os lugares, atitude de extensão, etc., né? E de ligação com a comunidade, como eu sei que vocês fazem aqui, é uma das exceções, etc. Né? Também a universidade nunca foi de esquerda, por exemplo, é uma universidade elitista. O que é a universidade brasileira? Né? A começar pela USP, eu não estou querendo dizer que a USP é ruim, não. Estou querendo dizer que ela é um modelo para todas as outras, e todas as outras vão imitar a USP. Né? Mas qual é o conhecimento em termos de ciências sociais que elas passam? Né? É esse conhecimento, né, que foi montado pela elite de São Paulo para estigmatizar Getúlio Vargas, né? Que é a coisa de você dizer a herança da corrupção. Entende? O tema da corrupção é completamente... Entende? É um negócio assim, eu sempre brinco dizendo assim, entende? Eu gostaria muito de contribuir um pouquinho para que o povo brasileiro, toda vez que usasse a palavra, que ouvisse a palavra corrupção, pensasse, tem alguém querendo me fazer de imbecil. Entende?
né? Porque por exemplo, são os americanos que dizem que África, América Latina e Ásia são corruptos e tal, entende? Os Estados Unidos são o país mais corrupto do mundo, meu Deus, né? É só porque nenhum jornal diz isso, nenhum filme, nada. Claro, os caras têm a propriedade de tudo, né? Mas basta pensar, é um capitalismo financeiro baseado em paraíso fiscal. O paraíso fiscal, né, implica o quê? Uma evasão de rendas planetárias para o sistema financeiro americano. E que sequer faz distinção entre origem legal e ilegal desse dinheiro, entende? Ou seja, é uma corrupção óbvia, né? Os Estados Unidos assaltam o planeta inteiro, né? Mas em todos os jornais, teatro, cinema, toda a indústria cultural sai como se, né, corrupto fosse África, América Latina, etc., né? E tal, sempre que tem um traficante num filme americano, ele é latino-americano e não sei o quê, entende? Ou seja, tudo montado para que haja essa mentira. E a nossa universidade deveria se contrapor a isso, porque é quem tem a capacidade, etc., mas ela não se contrapõe, né? Entende? Então tem o que eu digo assim, entre nós montou-se a teoria, a interpretação mais elitista que tira a onda de crítica social, né? Entendeu? Que é um negócio assim de, tá como se estivesse apontando, o dedo acusador, é corrupto, não sei o quê, eu quero uma coisa que seja honesta e tal, entendeu? Como se fosse uma crítica, né? E isso está em todas as universidades, entende? Né? Ou seja, a forma como o país é interpretado, a história e a dinâmica da sociedade, foi a elite que construiu isso. Sérgio Buarque, que é o cara que é o cara que construiu esse novo paradigma de explicação, né, a nova identidade nacional para substituir aquela de Getúlio Vargas e que ganhou, né, ela está em todas as universidades, em todos os lugares. Todo mundo é Sérgio Buarque, né? Ninguém se contrapôs a ele, né? Entende? Eu tentei me contrapor. Por exemplo, a elite do atraso é passo a passo uma crítica a raízes do Brasil, entendeu? Né? Mas isso não foi utilizado isso foi utilizado por escola de samba, que ganhou o carnaval popular, uma série de coisas, entendeu? Eu sou contraposto com pessoas pobres na rua que dizem, puxa vida, agora eu compreendo como as coisas são. Mas isso não foi, por exemplo, utilizado, né, por nenhum partido. Não? Isso não mobilizou, entende? As pessoas não percebem o paradigma onde vivem. Isso é infelizmente o caso de muitos intelectuais também, né? Você é comandado por ideias que você não tem condições de ver como elas foram produzidas e para quê e em favor de quem, entende? Então é uma universidade conservadora e elitista até hoje, salvo poucas e honrosas exceções que a gente tem sempre que mencionar também. Então, o papel do intelectual brasileiro e do professor docente da universidade é romper com essa tradição intelectual, acadêmica de fomentar essa humilhação, esse ressentimento entre as classes. Exatamente isso, né? Até porque fazendo assim, você cumpre o seu dever de ser um soldado da ciência, um soldado da verdade, né? Entende? Quer dizer, porque, né? Quer dizer, não é um negócio que cada um tem uma interpretação. Não tem nada disso. Existe, coisas são mais verdadeiras do que outras. Existem coisas que é só mentira, entende? A interpretação dominante, então, é só mentira. Eu poderia destruí-la aqui, né, em segundos, entende? Vamos só pegar um exemplo e deixar o pessoal. Essa coisa de que a gente vem de Portugal. Que bobagem! Que fraude monumental é essa? Entendeu? Tipo um gene corrupto de Portugal. Também, né? Mas assim, é como se fosse especialmente para montar essa história de que existe uma herança ibérica da corrupção, do atraso, que se contrapõe à tradição pujante da Inglaterra, dos Estados Unidos e da elite de São Paulo. Se você compreende que a elite de São Paulo passou 200 anos, né? Porque, entende, no decorrer de todo o século XIX existia um movimento chamado americanismo,
né? Que é vamos fazer o Brasil igual a... E eram paulistas disso. Isso foi o partido, se transformou em partido de São Paulo, né? Então, se você imagina, né? Se você percebe que, que São Paulo tentou ser americano por 2 séculos, aí você entende por que essa mesma elite vai acolher essa ideia e não nenhuma outra, entende? Porque ela vai montar, não, nós somos o quê? Nós somos continuidade da Inglaterra, dos Estados Unidos, e agora a gente está trazendo essa novidade para o Brasil, entende? Para legitimar, né? Essa elite de São Paulo, que tinha o poder econômico, mas não tinha a predominância nem política, nem cultural. Né? Sérgio Buarque é que vai dar isso. Né? Entende? Os caras perderam a guerra para Getúlio Vargas em 1932, mas aí eles descobriram, né? Olha, eu não tenho só as fazendas de café, eu não tenho só as indústrias nascentes, eu tenho todos os jornais, todas as rádios, depois eu vou ter todas as televisões, toda a rede social funciona por dinheiro, etc. Né? Tá tudo na minha mão. Ou seja, eu posso criar ideias envenenadas para conseguir o que eu quero. Né? Foi um plano muito bem articulado. E a ciência social brasileira, ao invés de criticar isso, ela reproduz isso há 80 anos. Né? Me diga quem fez uma... Eu, quando eu estava estudando Sérgio Buarque, eu nunca dei nenhuma crítica a ele. 0. Entende? 0. Né? Nomes como Antônio Cândido, etc., e coisa, para pessoas respeitáveis, todo mundo, entende? Né? Dá loas a esse cara até hoje e tal. Né? Entende? Meus livros não são ensinados nas universidades de São Paulo, entende? Né? Entende? Porque eu faço essa crítica e tal, entendeu? Então você tem aí uma coisa de uma universidade que abdica do esforço crítico em grande medida, né? Ele tem reproduz o mesmo teatro de grandes universidades europeias, né? E tal, mas sem o espírito crítico, né? Que eu vi em alguns. Também não é toda a universidade europeia é boa, não, 90% é um lixo, né? Mas tem 10% ali onde o impulso da crítica, etc., é institucionalizado e eventualmente existe há séculos. E isso faz uma diferença enorme, entende? A gente precisava construir uma tradição crítica dessa, né? A gente considerando que estamos à véspera de uma eleição, né, também, que a esquerda não conseguiu construir uma alternativa anteriormente, né, a Bolsonaro, a gente teve o que teve, né, vivemos o que vivemos e tal, e há ameaças, né, de retorno da extrema-direita, né, se não na figura de Bolsonaro, que pode ser inelegível e preso, né, tirando a figura de Bolsonaro, existem outras figuras da extrema-direita que representam esses valores da direita e tudo mais. Nesse sentido, assim, o que o senhor considera como pautas importantes do momento para a esquerda pegar essa parcela da população que está talvez flutuante, né? Porque a gente também tem que considerar que temos o polo da esquerda, temos o polo da direita e temos uma grande parcela de população flutuante, né, que está assim, sem saber muito bem qual é a alternativa. O governo tem pegado muito, o PT, né, se a gente vai considerar assim para as próximas eleições, tem pegado muito o discurso da soberania nacional, que vai ao encontro, né, com as suas análises sobre humilhação, que é se sentir reconhecido, né, sentir orgulho de ser brasileiro. Esse elemento do orgulho do brasileiro e essa discussão que tem sido feita sobre taxação das fortunas e redução da escala de trabalho, essas são pautas que dialogam com essa parcela da população, para onde a esquerda poderia caminhar num próximo pleito, né, para a gente ter essa disputa efetiva de sentido entre direita e esquerda para as eleições. Uma questão muito importante, muito inteligentemente montada, porque eu acho que ela toca na questão central agora do que está acontecendo, né? E o vazio da esquerda, a morte da esquerda, a esquerda está agonizando, né? Entende? Mas esse instante, ele é obnubilado entre nós pela grande figura que é Lula, né? Entende? Mas Lula não tem um discurso articulado, percebe?
né? Quer dizer, Max Weber ele fazia uma distinção entre dois tipos de líder. O líder exemplar, ou seja, o cara que não precisa abrir uma boca, né? Mas a vida dele, entende? Tem uma mensagem que as pessoas reconhecem na vida e tal. Tem profetas religiosos e políticos assim, né? E o outro é o ético, ou seja, o ético é aquele que tem um discurso, está dizendo isso aqui está errado, a gente precisa mudar por conta disso e disse Deus, entende? Lula é exemplar, ele não tem um discurso, entende? Ou seja, não existe um discurso alternativo entre nós ao que a elite paulista construiu. Percebe? Né? E como o PT, ou você reconstrói esse imaginário, que é o mais importante. Nós não somos abelhas, entende? A gente precisa de ideias para poder fazer sentido ao mundo, entende? Isso é o começo de tudo. Se você muda a ideia, você muda o comportamento no segundo seguinte, né? Entendeu? Então você tem que lutar por essas ideias. O PT jamais fez essa, e nenhum outro partido de esquerda hoje em dia sequer sabe que isso é fundamental, eu acho, né? Entende? E você precisa fazer isso. Por quê? Porque senão o PT vai se transformar naquilo que ele efetivamente foi e é até agora, uma espécie de plano B da elite de São Paulo, quando ela tem que aguentar sufrágio universal e deixar uma partezinha pequena do orçamento para os pobres, entende? Quando historicamente esse tipo de coisa se apresenta, aí o PT entra como uma opção, entende? Né? Mas ele está sitiado, né? E ele está sitiado em grande maneira, né? Quer dizer, e ele vai começar, por exemplo, como partido, né? O PT começa como partido em 1980, como partido da ética na política, ou seja, pega o veneno que a elite construiu, entende? Né? Para moralizar o seu saque, o seu racismo, a sua humilhação, etc, etc. Né? E engole como se fosse o fim do partido. Percebe isso? Né? Isso não é visto, cara. As pessoas não percebem isso. Né? E aí você tem que construir, foi novamente o que eu quis fazer no Elite do Atrás, dar uma contribuição para isso. Entende? As pessoas, Natália, precisam ter todos os elos da compreensão formulados, entende? Se você faz uma crítica que é pontual, entende? Ela vai ser engolida pelo mar de mentiras que existe, entende? Pega um meme que teve aí 14 milhões de visualizações, foi genial, né? Juntou em uma coisa só o que o povo brasileiro nunca viu em 500 anos, né? Associação entre uma imprensa corrupta, o Congresso e bilionários, né? Juntar isso, ninguém nunca juntou. O povo não sabe disso, entende? Né? Entende? Alguém de classe média, eventualmente, porque estudou, sabe. Entende? Aí o cara acha ingenuamente que o cara pobre tem as mesmas condições dele para perceber. Ele não sabe, entende? E aí o meme, ele funciona como uma revelação e tal, mas 2 semanas depois ele não, entende? Ele morreu. Ele foi esquecido, né? Porque para o pobre você tem que dizer que essa associação existiu para o passado de diversas maneiras, está só se repetindo agora, que sempre foi assim e sempre vai continuar a ser assim se ele não fizer nada. Qual é a dificuldade de se compreender isso? Entende? Né? Mas aí foi um partido que se apequenou, né? Essa grande luta cultural, né? Entende? Que é fundamental para a política, a coisa mais importante. Todo o resto é secundário, né? E tal, né? Nunca foi levado a sério. O pessoal acha, não, é isso aí, essa interpretação aí também é boa para parar. Entende um negócio assim? Você não tem novo aí também o quê? Uma relação entre a vida intelectual de especialista e a vida política. Isso foi cortado também, né? E tal. Então eu acho assim, eu vejo com muita preocupação isso. Eu acho que a figura de Lula é muito grande enquanto ele viva para nos livrar desse abismo que é o fascismo, né? E tal. Mas isso tem perna curta, isso vai ser sempre, digamos assim, vai sempre atacado de todos os lados, reduzido ao mínimo, entende? E tal, vai receber lança de todo lado, se não houver um esforço, né, de contar para o povo brasileiro
qual é a nossa história? Né? Ou seja, tudo aquilo que as religiões antigas, as grandes religiões, ofereciam para as pessoas, né? E que a identidade nacional vai substituir as religiões nisso, né? Então a gente tem uma identidade nacional que explica o quê? As 3 questões mais importantes para qualquer ser humano: de onde nós viemos, quem nós somos, para onde provavelmente nós iremos, entende? Não à toa, todas as grandes religiões mundiais, entende? Isso é um negócio óbvio e tal, entende? As identidades nacionais vão responder a isso. Essa que foi criada por Sérgio Buarque diz: o nosso passado é a corrupção portuguesa e tal, o nosso presente é o atraso e tal, por conta disso a gente não pode ter uma sociedade produtiva, democrática, livre, etc, etc, e a gente vai continuar assim e tal, entende? Você precisa pôr outra coisa aí, entende? Né? Qual é a dificuldade de se entender isso? Entende? Aí você acha que um memezinho solto, entende? Você vai entender. Veja como é a cabeça de quem é de classe média, não sabe nada sobre o povo. Né? Entende? Aí você pega as suas condições privilegiadas e tal, para parar, e olha que legal, associou isso tem, não sei o que, para parar. Né? E você, quer dizer, e que até só quem é intelectual, crítico, é 5% da classe média. Faz isso, né? O povo não tem nenhuma condição, né? E aí você tem uma esquerda que sequer se preocupa com isso. Nunca quis montar uma televisão pública, entendeu? Como é que você ajuda a Rede Globo, como o PT fez em 2002? 280 milhões do BNDES. Deveria ter encampado, né? E transformado numa grande TV pública, que não é uma TV estatal. É uma TV onde você junta banqueiro, bancário, MST, UDR e tal, para dizer assim: agora vocês veem como vocês vão fazer a coisa, entende? Né? E a única saída para esse pessoal é uma informação plural, entende? Mas, entende? Quem foi que pensou nisso? Entende? Quer dizer, como é que não se percebe que isso é a coisa mais importante que qualquer outra coisa? Entende? Aí o cara acha: não, vamos montar uma indústria naval, sei que, petróleo e tal, para parar. Sim, mas depois vai lá essa mesma elite que faz isso há muito tempo, usa a imprensa canalha dela e vai se apropriar disso para vender a baixo preço e receber o suborno, a propina em paraíso fiscal. Né? O que foi que Paulo Guedes fez com a BR Distribuidora? Né? Com a Petrobras, com as refinarias, etc. Se não foi isso, entendeu? Né? Olha onde foi parar o enorme projeto que o PT fez e tal para parar, entendeu? Né? Ou seja, as pessoas não percebem a importância da vida simbólica. Né? Não percebem a importância da luta das ideias, entende? Enquanto não perceber, vai levar cacetada por mais 500 anos. Né? Certo, Gessé, muito obrigada por ter aceitado participar do nosso Ponto de Pauta, por ter aceitado também o convite para estar aqui em Santa Maria, na Feira do Livro, junto com a Sedufisme, né? Nós agradecemos também a você que acompanhou o nosso Ponto de Pauta de hoje. Nós encerramos aqui o Ponto de Pauta que contou com a participação do sociólogo Gessé Souza, que veio a Santa Maria especialmente para essa atividade da Sedufisme na Feira do Livro, né, na 52ª Feira do Livro. Nós lembramos que o nosso Ponto de Pauta ele vai estar disponível, como de costume, no nosso canal no YouTube e no nosso site oficial, que é sedufisme.org.br. A palestra com o Gessé também, nós iremos disponibilizar os nossos canais depois. Você também pode conferir, se tiver vontade de saber um pouco mais sobre as ideias, né, que o autor defende e o que mais a gente vai conversar com ele agora lá no Teatro 3 de Maio. Então, nós agradecemos mais uma vez pela companhia. Obrigado por terem nos acompanhado e até o próximo Ponto de Pauta.